Então, estamos no ar toda sexta-feira, 7 horas da noite. A gente sempre entrava, mas agora a gente está com um novo projeto que a gente vai conversar com vocês. Então, boa noite a todos. Daqui a pouco o pessoal está chegando. Então é isso. Boa noite aos nossos membros da IAN e também ao Presença Internacional. Todos os nossos vídeos agora produzidos estão indo para esse conglomerado jornalístico chamado Presença Internacional. Isso é muito legal. Pessoal chegando, muito boa noite. Boa noite, boa noite. E o legal de quem estiver assistindo é participar dessa conversa também, porque hoje a gente vai fazer o lançamento desse novo projeto aqui da IAN chamado Mulher Maior, né? E para esse projeto está aqui junto comigo, que na verdade foi ela que vislumbrou esse projeto, que é a minha amiga, minha querida, admirável Manu. Boa noite, Manu. Boa noite, Elaine. Eu agradeço o seu carinho sempre e essa aproximação que a gente teve tem trazido muitas coisas boas, né? O debate nesse momento é muito importante porque a gente precisa se educar socialmente, né? A gente precisa ser um sujeito social. Então, eu penso que essa ideia desse canal chamado Mulher Maior vem de encontro com essa ideia mesmo de que a mulher seja maior, porque a gente realmente se torna maior quando toma consciência do nosso protagonismo social, né? Nós nos tornamos sujeitos sociais. Então, a gente vai trazer muita novidade, né? Você conhece muita gente interessante da luta de classes, eu também. Então, eu espero que a gente possa somar e contar com a participação de quem está assistindo, né? Que eles possam trazer para a gente, porque, na verdade, é assim que a gente cresce, é com a troca. Então, uma boa noite, vamos começar a nossa conversa, né? E que seja feliz. Sempre nossas conversas são muito produtivas, né, Manu? A gente sempre sai com algum aprendizado. A Manu tem me ensinado muito. Tem uma frase que ela falou uma vez, uma dessas lives, que ficou na minha cabeça. A privatização da alimentação. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, porque eu nunca imaginei pensar na alimentação nesse viés. Porque a gente está aqui lutando contra a privatização dos nossos bens públicos, a gente luta contra a privatização da educação, a gente luta contra a privatização da saúde, mas a gente nunca pensou nesse viés, pelo menos eu nunca tinha pensado, tá, Manu? Nesse viés da alimentação privatizada. Cara, é isso mesmo. Caiu uma luz na minha cabeça. Foi muito legal. Olha quem tá aí, o Joe. Nossa, o Joe! Tá aí. Oh, um beijão! Querido! Ele é muito querido. Eu guardo, assim, no meu coração o abraço dele, o carinho, os elogios, ele sempre presente, assim, para mim. A gente troca recadinhos aí no Face para a gente marcar a presença, né? Que é isso, o capitalismo, o capital não gosta de afeto. Então, toda vez que a gente faz o exercício do afeto, a gente está lutando contra o capital, né? A gente está sendo resistência e dizendo que não, que a gente vai realmente se educar juntos e enxergar esse mundo novo que se apresenta. Quando você fala da privatização da alimentação, esse é um assunto muito interessante, porque quando a gente vai estudar a história da mulher, o trabalho, né? O trabalho da mulher, a mulher nessa história toda, a gente vai se deparar com a divisão sexual do trabalho, né? Onde o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa para cuidar. Então, aí começa a cultura do cuidar, né? A mulher que cuida do marido, dos filhos, do sogro, da sogra, do pai, da mãe, da vizinha, né? Do cachorro da rua, tudo isso, né? Do bairro, mulher cuida de tudo. Então, a nós também é delegado o plantar, né? As mulheres que têm ainda a cultura da jardinagem, né? A cultura do plantio. Então, isso é um bom gancho para a gente trabalhar a independência alimentar, que ela é exatamente o oposto da privatização da alimentação.
Porque quando a gente fala em privatização da alimentação, a gente está citando diretamente o agronegócio, que ele tem toda uma forma de existir, né? Ele ocupa lá uma cadeia e o processo dele para o plantio que gera o envenenamento da população. O envenenamento da população. Então, quando a mulher, por exemplo, no MST, as mulheres são guardiãs de semente, porque é o melhor jeito de você garantir que uma espécie se perpetue. Né? O milho, a gente já tem alguns alimentos entrando em extinção, alimentos que fazem parte da diversidade alimentar que o ser humano precisa. Então, você percebe que a mulher tem na mão dela um rico patrimônio. Um rico patrimônio. Eu costumo dizer que a mulher é elemento transformador do meio. Aonde existe uma mulher, ela vai transformar o meio. Ela é. Então, a mulher, ela tem que encontrar o protagonismo dela. Como é que essa mulher se projeta aonde ela mora? Né? Ela faz alguma coisa socialmente, todos nós fazemos. Agora, identificar o que essa mulher faz, trazer ela para a luta social de classes, dar para ela esse protagonismo, deixar ele exercer esse poder que é tão importante, esse poder do sujeito social, né? Esse é um jeito de combater a privatização da alimentação. E assim, a gente eu sempre convido o Manu para participar das coisas que eu faço aqui no canal, eu saio chamando. É Manu e o Adriano, né? Porque são duas visões que eu acho, duas pessoas com visões muito legais, assim. E nesse bate-papo com a Manu, surgiu esse projeto Mulher Maior. Mas qual é a ideia dessas sextas-feiras que a gente vai ter sempre às 7 horas, né? Sempre a gente vai estar nesse horário, 7, 8 horas, vamos ver o melhor horário para a Manu também. Mas qual é a ideia, Manu, desse projeto Mulher Maior para você? Seria? A ideia é que nós façamos convites a algumas mulheres que elas tomaram em algum momento da vida a decisão de assumir o seu protagonismo na sua própria vida, na sociedade. Como é que essa mulher se manifesta? Então, vamos trazer ela para falar sobre a vida dela, o meio onde ela mora, e como é que ela se tornou maior, Elaine, numa história que é dela. Porque é isso que vai viver, de fato, o ser um sujeito social. Então, a gente quer que essas mulheres dividam com a gente em qual momento ela se tornou maior na vida dela. Maior que os papéis que o capital determina para a gente. Porque, com certeza, Elaine, a gente vai poder observar na fala de cada uma delas um momento chave, um momento em que ela tomou consciência disso, em que ela foi tomada por esse chamado para a luta de classes, que para muitas de nós ainda não é claro o suficiente, mas que a gente pode perceber na fala das pessoas esse chamado e essa virada que ela dá, né? No momento, Elaine, em que as pessoas falam e valorizam os empresários. Nós vamos viver um mundo nós vamos passar por uma recessão tão grande que as pessoas vão precisar ser. Hoje, na internet, quem está tendo like, visibilidade, é quem está dividindo alguma coisa que sabe fazer. Aí a gente fala lá, né? Os vídeos de plantio urbano, caseiro, tiveram 450% de aumento de visibilidade. Então, o objetivo desse canal é nós trazermos as companheiras que fazem da sua vida uma luta e dividir com a gente em qual momento elas se tornaram maiores. É isso. Olha quem está aí. O Adriano. Adriano é um querido, né? Querido. E vai estar com a gente amanhã aqui fazendo análise da semana, mas depois a gente fala sobre isso. É muito bacana. A proposta desse projeto aqui chamado Mulher Maior é a gente fazer essas discussões, né, dessas realidades de mulheres que se tornaram protagonistas e elas vão conversar sobre as suas realidades. E também a ideia é também fazer a mulher ocupar as redes sociais.
Isso. Feito uma pesquisa realizada há pouco tempo indicou que mais de 73% desses canais, youtubers que existem por aí, são homens. A mulher tem muito pouco avanço dentro das redes sociais. Então, a gente tem que ocupar mesmo com temas voltados com a visão feminina. Então, assim, às vezes as pessoas acham, é um canal que vai falar de coisas femininas. Sim, a gente vai falar de política, porque é coisa de mulher, a gente vai falar de religião, porque é coisa de mulher, a gente vai falar de realidade social, a gente vai falar de filhos, a gente vai falar de tudo que envolve a nossa existência na ótica feminina. Porque a gente, quando fala mulher, a gente não está falando de casa, de cuidar de filho, cozinha, porque é isso que muita gente perguntou para mim. Eu fui falar desse projeto com uma amiga e ele disse, um canal de culinária, sabe? E eu, educadamente, eu mandei ele, né? Porque, assim, a gente tem que parar de achar que coisas de mulher são essas coisas que são da década do século passado. O lugar da discussão da mulher hoje e levantar algumas questões para a gente pensar. Por exemplo, por que mulher não vota em mulher? Nós somos a maioria da população brasileira. Nós ocupamos 56% da população é feminina. E a gente tem tão poucas parlamentares femininas. Por que a gente não vota, mulher não vota em mulher? Né? Essa é uma questão que eu gostaria muito de entender. Né? O que acontece? Outras questões. Vamos, Manu, o que você acha? Por que mulher não vota em mulher? O que está acontecendo? Existe a coisa do controle, né, Elaine, sobre a gente, do controle social. E aí, dentro do capitalismo, acaba que essas pequenas burguesas, né, elas são sustentadas, algumas por homens, né? Vamos dizer assim, ainda existem mulheres que elas ou esteja falando uma grande bobagem, e daí, assim, ideologicamente, elas ainda não façam esse exercício dessa escolha, desse empoderamento, né? Acho que ainda é uma fala mais correta. Né? Dizer que as mulheres ainda elas não se sentem empoderadas o suficiente, elas não estão acostumadas a serem ouvidas, a falarem de política. No meio político mesmo, as pastas que delegam para as mulheres são sempre a da ação social, a da educação, não é verdade, Elaine? No máximo, direitinho, olha lá. Né? Mas e aí fica uma coisa ainda, uma outra conversa que engancha nessa, que é assim, o que eles falam, o que a mídia fala de economia, é exatamente ela fala de uma maneira que é para despertar desinteresse, é para as pessoas, de uma maneira geral, não entenderem nada e aí absorverem essa cultura dessa política que só fala mal, né, que não tem projeto, é só falácia, em cima da gente. Então, a gente precisa fazer o hábito, né? Ter o hábito de falar, de conversar. Porque, como eu falei para você, quando a gente tem como modelo de convivência só a relação heterossexual dentro de um casamento, então você não exercita a sua personalidade, porque vira uma coisa só, né? Quando as pessoas, de uma maneira geral, estou falando, né? De uma maneira geral. As pessoas tendem a se perder umas nas outras. E isso é normal. Imagina você, então, com uma vida amalgamada com a do outro, né? Sem identidade. A mulher precisa ter voz. Né? A mulher precisa ir para a política, a mulher precisa falar. Mas, para tudo isso, ela precisa ter uma vida onde ela seja protagonista, onde ela seja sujeito social, onde ela participe. Né? Porque a mulher é uma educadora, a gente sabe. Então, a mulher precisa exercitar. E daí é esse processo, Elaine. Daí ela vai entender que ela vai votar em outra mulher. Ela vai entender que por que ela vai votar em outra mulher. Agora, não é outra mulher qualquer, né, Elaine? Tem que ser uma mulher. É isso que também fica, entendeu? Porque, por exemplo, assim, a gente precisa de mulheres nas delegacias da mulher. Tudo bem, querida, mas eu preciso de uma pessoa capaz de estar lá. Entende, Elaine? Porque senão a gente corre um sério risco de promover o esvaziamento da luta. O que nós precisamos é de pessoas.
Então, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que a gente precisa de uma mulher, mas de uma mulher que saiba exatamente valorizar os direitos humanos, tenha esses valores que nós da esquerda compactuamos, né? Olha o que a Adriana colocou aqui, ó. Marielle Dandara, Luísa Marim, Tereza de Benguela, a Rosa de Luxemburgo, Fridas, todas construtoras em realidades totalmente adversas. Mulheres são a força mais pura. Oh, querido. Beijo pra você. Adriana, é o cara. Manu, perfeita. Quer dizer, só ela é perfeita, né? Eu não sou. Tudo bem. Eu e o Adriano, a gente compactua de muitos pensamentos, né? A gente se encontra em muitos pensamentos nossos, né? Eu não gosto olha, Elaine, eu já fui, assim, eu tinha um grupo de amigas que eu frequentava e que elas se fechavam em 20 mulheres para fazer um samba delicioso, mas elas passavam um cadeado no portão. E daí, assim, o homem que entrava, ele era levado por alguma mulher que tinha que ser responsável pelo seu homem. Olha que mundo louco. Isso é esvaziamento da luta. Isso é o pequeno burguês. Isso é a burguesia. Não pode funcionar desse jeito, mas funciona. Muitas mulheres fazem isso, né? Aí teve 2 pontos aí que você tocou que eu acho bem interessantes, né? Que a gente precisa conversar. A gente precisa votar em mulheres para ocupar cargos, mas não, como você falou, né? Só pelo fato de ser mulher. Tem que tomar consciência que a mulher ela é tão capaz quanto o homem, mas ela tem que estar preparada para isso. Né? Então, a gente vai votar nas mulheres dos projetos que porque não teria, cara, por exemplo, numa eleição, você olhar para um homem candidato a prefeito e uma mulher candidata a prefeito e dizer, não, vou votar na mulher. Não, o que está em jogo ali não é o homem ou a mulher. O que está em jogo ali é o projeto de governo. Só que aí tem não é? Então, essa questão de homem e mulher é uma questão que a gente tem que combater mesmo. Em certas situações, a gente tem que olhar o projeto. Porém, a gente também sabe que é necessário a gente ocupar o espaço político, porque senão a gente nunca vai legislar. O homem, ele não está no lugar de fala para saber quais são as nossas necessidades. Então, a luta feminina política, ela tem que existir. Temos que procurar mulheres para votar, sim, com projetos pelas mulheres, e não só o fato de ser mulher, também, como você falou. Senão a gente esvazia. É importante a gente ter homens feministas, né? A gente precisa. Então, esse projeto chamado Mulher Maior que a gente está propondo, não é um clube da Luluzinha, não é um espaço só de fala de mulheres, não. A gente vai trazer homens com opiniões, homens também para contribuir para esse espaço. Agora, lembrando que a gente precisa dessas pessoas do nosso lado. Nós precisamos homens combatendo o feminismo. É uma crítica que eu tenho à esquerda, sabe, Manu? Que às vezes eu vejo a nossa luta de esquerda recortada, né? Existe a luta das mulheres, pois é, picotada, nem recortada, mas é picotada. Existe a luta das mulheres, a luta do movimento LGBT, a luta contra o racismo, a luta, sabe? A gente parece um grupo dividido em subgrupos e que não tem nenhum sentido. A gente tem que perceber, dentro desses todos os grupos, as necessidades de cada um e todo mundo lutar. Então, nós nós não somos negros, mas a gente tem que ir na luta do pessoal do movimento, a gente tem que ir junto com o pessoal do LGBT, a gente tem que ir junto com o pessoal do MST, a gente tem que ir junto em qualquer luta que seja de esquerda. Diga aí, Lucas. Então, você falou uma coisa muito certa, e junto com o MST. Olha só, Elaine, os recortes, eles têm que se encontrar em algum momento. E a luta de classes, a gente não luta para ter alguma coisa na vida? Então, a luta tem que ser pela reforma agrária. A luta tem que ser por proposições sociais, por independência alimentar, segurança alimentar. A luta tem que ser pela valorização do SUS.
A luta tem que ser pela valorização do trabalhador, do professor. A gente, é isso e é uma dificuldade muito grande colocar isso para as pessoas, que elas se encontram na luta de classes. Elas não conseguem ver na cabeça delas que elas estão todos juntos, porque todo mundo tem uma grande parte da população que não tem dinheiro e que acha que tem. Tem gente que mora na cidade e é contra o MST ou o MTST, entendeu? Fica defendendo o que não é deles. Então, esse picotamento, esse picotar, né? Ao invés de fazer o recorte, a pessoa picota. E agora a gente tem que juntar tudo isso de novo, em função do quê? Da luta de classes, entende? Então, trazendo para este canal pessoas diferentes, e é lógico, Elaine, que todo assunto que a gente abordar, a gente pode trazer a pessoa para a luta de classe. As pessoas não percebem isso, elas não percebem, elas não sabem, elas não sentem no coração delas, mas é verdade. É verdade. Então, olha o Adriano falando. Então, eu vou arrancar esse homem para vir aqui. Vem embora, Adriano. Eu falei para você, o Adriano, ele tem muita coisa para falar. Ah lá, é verdade. Ó, você quer ver uma coisa? Eu vou rasgar, eu vou falar agora o negócio, que eu concordo com ele totalmente. Manu, chama ele. Manda ele clicar lá para ele vir. Adriano, clica aí para você entrar na conversa. Vem com a gente. Vem com a gente que vai ser bom. Ele está falando a verdade, é que o feminismo não é homens contra as mulheres ou vice-versa, é todos contra o machismo que mata. É isso, porque o machismo só existe em função do capitalismo. Se você combate o capitalismo, então você acaba com o machismo. Né? Então somos nós todos juntos contra o capital, contra o machismo, que é a expressão do capital. Adriano, vem para a conversa, meu filho. Adriano, clica aí, Adriano. Estamos esperando. A gente fica arrastando, é verdade. Entendeu? Mas é isso. Desde o começo dessa coisa chamada capitalismo, a mulher sempre foi tratada como subempregado, sempre ganhou menos. Desde o começo, mulheres e crianças eram usadas naquelas produções, ganhando muito, muito menos que a força masculina. E cadê? Olha o que ele está falando. Eu já vi. Eu tenho que sair daqui a pouco, mas vocês vêm embora, nem que seja um pouquinho, fica aqui com a gente. Pelo menos você dá o seu depoimento aí, vamos lá. Então, a mulher sempre foi usada como subtrabalhadora. Ela era usada assim como as crianças, ganhando muito menos. E esse reflexo vem até hoje. Então, a gente pretende, nessas sextas-feiras, tentar fazer reflexões sobre essas coisas que acontecem hoje e que, na verdade, é imposta por esse sistema capitalista. A mulher, ela se sente inferior que o homem, menos capacitada para ganhar menos. Então, se a mulher não é inferior, por que ganha? A mulher, em média, ganha 30% menos que o homem, exercendo a mesma função. Isso é um absurdo. E também tem outras reflexões muito boas. O que foi agora? Chegou! Eu tinha que vir. Boa noite, meu amor. Boa noite, Manu, boa noite, Elaine. Eu só estou passando para cumprimentá-las, dizer que esse trabalho de sexta-feira já estou aqui, já vou estar sempre, porque acompanho vocês desde começamos juntas aí, né, no debate, Manu, a Elaine já levou a gente. Eu acho que é importante, e é justamente a importância desse recorte que vocês vão colocar e que a Manu tanto colocou desde o início. Eu acho que quando se faz programas para as mulheres, né, já são programas de uma fomentação e uma elaboração de uma sociedade machista. Então vai colocar lá, programa para mulheres, vai ter culinária, vai ter, não que a mulher não possa ser cozinheira, não que ela não possa ser costureira, não que ela não possa ser professora. Ela vai ser o que ela quiser ser nessa sociedade. Os quadradinhos que vão se colocando para as mulheres é que são muito perigosos, né? E o feminismo é muito complicado para mim, uma figura masculina vir falar sobre isso, porém o feminismo pelo feminismo, ele não resolve, porque ele não dialoga com ninguém.
ele não dialoga com quem a gente realmente tem que conversar, que são os nossos companheiros machistas, e eu também sou, porque nós vivemos numa sociedade que nos transforma em seres machistas, a gente tem que lutar todo dia contra isso, né? Essa falsa ilusão de que agora eu entrei para a esquerda ou estou na esquerda, não sou mais. Pronto, não sou, morreu, acabou. Não, é todo dia, é uma política de todo dia acordar e ser menos machista. E também existem as companheiras também que muitas vezes, sem compreender ou sem ter esse diálogo fraterno que vocês estão fazendo, que eu acho importante, muitas vezes reproduzem esse machismo. Colocam essas falas, muitas vezes, ou essa disputa entre mulheres. Quantas vezes você escuta coisas tipo, se tem mulheres não vai dar certo, porque uma não vai dar certo com a outra. Isso é mentira. Isso é uma coisa colocada pelo capitalismo para dividir as mulheres e que elas se sintam mais fracas, e não é verdade. Nós temos uma sociedade de mulheres fortes, mulheres protagonistas, mas que são excluídas do processo muitas vezes. Então eu quero parabenizar vocês, dizer que vou estar sempre aqui, eu tenho um compromisso agora 8 horas, por isso que eu nem ia entrar, mas é uma alegria muito grande, e eu vou divulgar para todas as pessoas esse programa, para que venham assistir, venham participar e colaborar com o debate, porque realmente eu acho que a gente precisa disso, desse empoderamento, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, onde as mulheres é que dão a resposta, as mulheres é que são a linha de frente. E sabe por que nós, mulheres, LGBTs, negros, somos a linha de frente? Porque nesse tema capitalista nós não temos mais nada a perder, cara. A gente já falei isso, eu achei uns 2 programas atrás, no programa de sábado, né? Nós não temos muito a perder, nós não temos nada a perder. Quando a gente sai de manhã, ser mulher, ser negro, ser gay nessa sociedade, é saber que você sai de manhã e você não sabe se volta para casa. Né? Essa é uma garantia praticamente, quase que absolutamente para os homens brancos heterossexuais. Então é isso que a gente tem que dialogar, e isso não é menor para os companheiros. Os companheiros têm que entender que eles têm que mudar, nós temos que mudar, sabe? Aperfeiçoar e entender que é uma luta de igual para igual, todo mundo junto, braços, ombro a ombro, em busca da revolução socialista. Então, amanhã a gente vai estar junto, então amanhã a gente vai se falar. Bom programa. Desculpa atrapalhar aí vocês, mas tô aqui junto. Estamos juntos. Agradece, Adriano. Beleza? Beijo. Tchau. Tchau, meu amor. Esse moço aí é uma pessoa muito especial, é um querido. E eu acho assim, ele falou coisas assim que é para a gente refletir e trazer para debate. Assim. Primeiro, a mulher pode falar de tudo, mas se a gente quiser aqui sentar e falar de maquiagem, a gente vai falar. Lógico que vai. Se quiser, mas só tem um problema, eu não entendo nada de maquiagem. Não, mas a gente vai falar de maquiagem, a maquiagem que a gente pode fazer com produto natural. A gente pode fazer como recuperar a maquiagem velha, economizar um dinheirinho. Não é verdade? Cosmetologia natural. Tudo para se libertar dos fetiches do capital. Não é verdade? Todo mundo gosta de um que morava comigo, o meu querido amigo Neto, eu morava numa casa e eu era cercada por pessoas maravilhosas, eram homossexuais muito queridos, sabe? A gente morava junto. E eles sabiam fazer tudo, mas eu nunca soube cozinhar. Eu sempre fui uma péssima dona de casa. Aí eles olhavam para mim e faziam, Elaine, olha, Deus queria criar uma mulher, mas ele errou, ele criou você. Ele dizia que eu era um homem que deu errado. Porque essas habilidades femininas eu não tenho. Cozinhar, eu sou muito péssima para cozinhar. Maquiagem, eu amo, mas não sei. Então, é uma coisa muito engraçada. Eu e o Santi, a gente foi comprar umas florzinhas, umas coisinhas para fazer um jardim. E a moça que estava atendendo a gente falou, olha, na minha casa, quando eu fui construir, a janela tinha que dar para as plantas, mas o meu marido perguntou para mim, porque de cozinha, quem sabe é a gente, né, amiga? Eu olhei para ela e fiz, E o Santi do lado, que na verdade, quem entende de cozinha, pelo menos aqui em casa, é o Santi, não sou eu. Mas ainda existe esse estigma que a mulher tem que ser dona de casa, tem que saber costurar, tem que saber cozinhar, tem que saber... E certas frases que a gente escuta na sociedade que a gente precisa refletir. Por exemplo, eu vejo muitos amigos meus dizendo assim,
Ayla, eu ajudo minha mulher em casa, eu lavo o prato. Cara, quando eu escuto isso, eu fico furiosa, eu faço, como assim você ajuda a sua mulher em casa? É obrigação, cara, você mora lá, então você tem obrigação de lavar o banheiro, a casa, sabe, cuidar do seu filho, né? Eu vejo muitas vezes comentários assim, nossa, aquele cara sai todo amassado, a mulher não cuida dele, né? Eu não sei se você já ouviu isso, né? Que às vezes um cara que está mal arrumado, mas, nossa, esse cara, a mulher nem cuida dele, olha como ele sai todo amassado. Ou então, na escola, tem comentários do tipo assim, nossa, esse menino é muito mal educado, a tua mãe não deu educação, sabe? Tudo remetendo à mulher, tirando totalmente, isentando o homem das suas obrigações do dia a dia, da casa, do filho. É um absurdo, né? Vai lá, Manu. Essa última frase sua da escola fica assim uma coisa muito evidente o papel da família, né? E o que é a família, né? Para que a família existe dentro do capital? Que também é um questionamento muito interessante. Se você souber de alguém uma psicóloga, uma pedagoga, para trazer para conversar com a gente, para falar sobre o papel da família e como essa família que está aí dentro desse padrão existe para moer a mulher, né? Muitas vezes, né? Que não é porque família que é bom, existem os papéis, mesmo que a gente goste, que a gente conviva, existem os papéis que são desempenhados. E aí você falou da educação, agora em tempos de pandemia, o quanto é importante a presença de quem está cuidando dessa criança, né? No dia a dia. E como eles delegam esse papel de educar para a escola, né? E como é diferente educar de ensinar, de transmitir o conhecimento, né? E como é muito mais prazeroso você transmitir conhecimento para crianças educadas, né? E o que é ser educado? O que é ser educado? É estar à vontade e deixar o outro à vontade. E o que é ser educado socialmente? A mesma coisa, né? Respeitando direitos dos outros. Então, isso é uma conversa muito interessante para as mulheres. Porque para a gente ser livre, a gente precisa se libertar das estruturas em que nós crescemos. Porque, como o Adriano fala, se os homens são sujeitos ao machismo, nós mulheres também somos. Em algum momento, nós vamos reproduzir isso. Nós vamos delegar para outra mulher um papel que o Estado delega, né? Que a sociedade machista delega. Nós sendo mulheres. Então, é bom a gente trazer mulheres diversas para que essa conversa ela vá tomando um corpo, que esse canal consiga dar um corpo na fala das mulheres. Quando você diz sobre as mulheres como protagonistas da política, então é bom também esse canal, que ele vai dar visibilidade. As mulheres precisam ser vistas falando, né? Porque a gente acredita naquilo que a gente vê comumente por aí, que se torna um hábito. Quando se tornar um hábito nos ouvir falar, porque eu vou dizer um negócio, Elaine, eu penso que só a mulher pode libertar. Eu acredito nisso. Me perdoem os homens, se alguém quiser conversar comigo sobre isso, estou completamente aberta, mas para mim, só a mulher pode libertar. Alguns homens talvez possam, mas libertar é com as mulheres. Olha, o que ele está falando aí? É o Marcelo. Ele fala, o Marcelo está falando, agora na crise profunda do capitalismo e da degradação particular do modelo escravista colonial no Brasil, muitos estão começando a entender como a escola e as mulheres têm um papel fundamental na estrutura social. É verdade. Né? Sabe por quê? Por causa daquilo que eu falei para você. Na divisão sexual do trabalho, a mulher ficou com o papel de cuidar e não ser remunerada e ainda desvalorizada.
Então, é uma coisa muito louca, Elaine, porque se você for ver dentro dessa estrutura familiar que está caindo, porque com a queda, essa queda do capital que uma hora vai acabar, as estruturas dele também vão acabando. Mas ainda hoje, se você for ver na casa, se alguém ficar doente, você quer ver? Se o homem fica doente, quem levanta é a mulher. Se o filho fica doente, quem levanta é a mulher. Agora, se a mulher fica doente, quem levanta é ela mesma, Elaine. É ela mesma. É ela mesma. Ela faz um papel de assistente social de graça, de professora de graça, de cuidadora de graça. De graça. Um bom exemplo disso é aquele negócio de chamar a professora de tia. Chamar a professora de tia. Professora não é parente da criança, não é tia da criança. Mas isso acontece porque a tia pode ficar com a criança depois do horário. A professora tem horário. A professora precisa ser respeitada, né? Então, são assuntos, é isso que eu falo. E aí é que digo que esses picotamentos, que isso para mim não é recorte. Recorte é uma coisa séria, como a gente vai fazer aqui. A gente vai trazer, por exemplo, a gente quer trazer a Maria Flor, convidar a Maria Flor para ela falar. Ela pode falar, ela deve falar, ela está no espaço de fala dela. Trazer outras companhias que estão no espaço Maria Flor é indígena, né? Isso. Para quem não conhece. É verdade. A nossa ideia, quando a gente pensou nesse espaço, é primeiro questionar. E a gente tem que incentivar as pessoas a questionar. Tem muita gente aceitando muita coisa, sabe? Muita gente aceita, simplesmente escuta e aceita. E não pergunta por quê. Isso é desde pequeno. Então, vou dar um exemplo. Na escola que eu trabalho, sempre se pede para o primeiro aninho levar um brinquedinho. Os meninos sempre levam brinquedos de quebra-cabeça, joguinhos de montar. As meninas levam brinquedinhos de boneca, cozinha. Quer dizer, desde pequeno existe esse incentivo de separação. Mas vamos questionar o porquê? Né? Vamos questionar o porquê? Eu sou uma criança que nunca gostei de boneca. Então, assim, chegou uma fase na minha vida que as pessoas começaram a achar que eu era homossexual, que eu era lésbica. Por quê? Porque eu não conseguia me maquiar, eu não conseguia fazer uma sobrancelha, eu não gostava de brincar de boneca. Muito pelo contrário, eu era daquela menina moleque que ficava na rua, gostava de bicicleta, jogar queimado, de se esconder, enfim. Eu era aquela menina moleque de rua, mas a sociedade olhava para mim e dizia: a menina é lésbica. Teve uma época que a minha família achou que eu era. Mas vamos questionar o porquê que a gente tem que seguir o padrão, esse para menina, esse para menino. Por quê? Vamos questionar, cara. A gente tem um universo com multiversos, cada cabeça tem o seu jeito de ser feliz, de se criar nesse planeta. Então, por que a gente tem que... E qual é o grande problema de se aceitar? É a gente ficar submisso, se submeter. Mulher tem que ser bonita, mulher tem que ser gostosa, o homem tem que ser forte. Vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Outra coisa que a gente fala também é sobre essa vergonha da mulher falar em público. A mulher tem mais vergonha. Tem. A mulher, para aparecer no vídeo, ela tem que ver o cabelo, ela tem que ver... Não que a gente não seja vaidosa, né? Eu sou vaidosa. Eu fico olhando e faço, vai. mas o homem é muito mais fácil. A cobrança em cima da aparência para uma pessoa que apresenta na internet é muito menor que a cobrança feita com mulheres. Né? Se o seu cabelo tiver um pouquinho mais assanhado, o pessoal já faz, olha, né? A mulher não pintou o cabelo. O homem é estilo, a mulher não. Então, assim, fique claro que eu estou me lixando para essas coisas de aparência. Você até comentou sobre isso, né, Manu? Uma vez você comentou sobre isso. Esse pessoal vai ver mulheres que não estão aí porque são bonitinhas. Alguma coisa você falou desse tipo, assim. É isso, gente. Né? Não dá. Eu vou contar um negócio para você. Lógico que quem nunca sucumbiu a um fetiche do capital, não é verdade? Sim. Então, tem essa coisa da gente... A gente tem que discutir mesmo.
o racismo, essas situações todas, porque esse processo de negação da identidade latino-americana, isso daí é muito complicado, Elaine. A gente gasta muito dinheiro e tempo querendo ser uma coisa que a gente não é, uma projeção, né? Um desejo que o capital impõe para a gente. Então, eu tinha o cabelo liso, né? Fazia lá luzes, né? Cada um faz o que quer. E eu fazia também. E aí era aquela coisa que eu fui esquecendo quem eu era. E uma hora eu fui achando meu nariz largo, aí eu já achava que eu precisava de uma plástica no nariz, eu fazia assim, eu fui enlouquecendo, né? O cabelo crescia 1 centímetro, eu ficava louca, gastava o meu dinheiro com isso, até que eu comecei a tocar maracatu. Então, quando eu fui tocar maracatu, eu comecei aí, eu ia de salto, porque eu tinha que valorizar aquele cabelo, era um puto investimento, cara. E aí eu fui pagando altos micos. Eu fui pagando muito mico. E aí eu comecei a ver que as minhas amigas que estavam comigo naquele momento eram mulheres que elas não estavam realmente nem aí para isso. Então, o cabelo delas era do jeito que secava, que dava, a roupa era a primeira que elas colocavam, ninguém ligava para sutiã, ninguém ligava para isso, para aquilo, e eu fui ficando, assim, muito mexida com aquilo, e me sentindo perdedora, perdedora na alegria, de verdade, na alegria verdadeira, porque daí eu não queria, né, me soltar, na verdade a gente tem medo de se soltar. A gente tem medo de se soltar. Você pergunta como é que eu cheguei até aqui? Poxa, mas a Manuela fala bem, olha como... Mas como que eu cheguei até aqui? Né? Como que eu fui parar em Curitiba? Fui passar lá um final de semana, fiquei 2 meses. Você também, eu via você lá direto. Né? Essa coisa do se jogar na vida. É isso exatamente que a gente quer saber. Como cada pessoa encontra o seu momento de ser maior. Se liberta. Isso, ficar livre. Porque olha que puta saco você condicionar a felicidade a um monte de regra estética. Eu concordo que tem que ter a função. A função. Então, por exemplo, eu gosto de ficar mais magrinha. Por quê? Porque eu não gosto da vida que eu tô levando quando eu fico mais gordinha, porque eu só tô ficando deitada, ou eu só tô ficando sentada, ou eu não tô cuidando da minha alimentação, provavelmente meu estômago tá doendo, entendeu? Meu rim não tá funcionando direito. Então, vamos lá, aonde a coisa funciona mesmo, para resolver de fato. Então, a mulher, ela precisa questionar o que é felicidade mesmo. Já pensou se todo dia, todas nós acordássemos, olhássemos no espelho e falassemos assim, nossa, como que eu sou linda, feliz? Quantas empresas iriam quebrar nesse momento? É verdade. Pessoa quer ser subversiva, mas ela não quer ser livre de verdade. Ela quer parecer a Barbie do Paraguai. Já viu a Barbie do Paraguai? Porque, para quem tem dinheiro, a gente é pobre. Olha a cara da gente. A gente é pobre. Olha a roupa da gente, de brechó. A gente não engana ninguém. Engana e quem pensa que engana está na maior viagem louca. Está pagando de Barbie do Paraguai. Pagando o maior mico. O maior mico. Mico. Que fique claro aqui que a gente não está pregando contra a vaidade, não é isso. O que a gente está querendo dizer é que cada um tem que fazer aquilo porque gosta, porque quer e não por uma pressão social. Então, se seu cabelo é cacheado e você gosta, mantenha seu cabelo cacheado. Mas se você quiser alisar porque você quer, então alise. Se você quer se maquiar porque você gosta, se maquie, mas não se maquie porque você é obrigado. Então, é esse ponto que a gente quer cutucar aí, viu, mulheres que vão assistir? Isso. É esse questionamento do porquê nós temos que fazer. Por quê? Você está fazendo porque quer ou porque você acha que tem que fazer? Né? Você é feliz? Quantas mulheres aí não são obrigadas a casar e ter filhos? Ah, porque assim, a mulher é feita para casar e ter filho. Não, cara, a mulher é feita para casar e fazer o que ela quiser, ou não casar, ou ter filho ou não ter filho, sabe? A mulher tem que ter essa liberdade, essa opção. E a gente vai ter temas aqui bem polêmicos, viu? Vamos falar sobre aborto? Sim.
vamos debater esses temas, que são temas muito delicados, porque envolvem umas questões de crença, de fé, filosofia de vida, ciência, tem muita coisa misturada que dentro do próprio universo feminino existe um debate muito grande, né? Meu corpo, minhas regras, ou tenho limite? A gente vai trazer esses debates aqui. A gente pretende também, como o Manu falou, dentro do universo feminino tem os recortes, a gente pretende discutir, conversar, entender o que é que acontece. E, por exemplo, apesar da gente ser mulher, né, Manu? A gente não entende a realidade da mulher indígena. A gente não, mas a gente sabe que existe diferenças entre esses universos femininos. Então, o universo feminino de uma pessoa que mora na cidade e uma mulher que mora no campo. As dificuldades, a gente tem muita coisa em comum por ser mulher, mas tem muitas diferenças também pelo lugar, pelas suas opções sexuais, por suas escolhas de vida. Então, é esses recortes que a gente também vai trazer para mostrar para as pessoas, mulheres, homens, e quem quiser saber que o universo feminino, ele é muito amplo. E que não queiram padronizar a gente. Mulher é isso, tem que ser assim, assim. Não, existem mulheres diferentes, com necessidades diferentes e com realidades até muito mais complicadas que a gente precisa trazer aqui. A realidade da mulher negra no Brasil, a realidade da mulher indígena no Brasil, a realidade da mulher trans no Brasil. São realidades que a gente precisa trazer, discutir, falar e mostrar para todo mundo que todos são responsáveis. Absolutamente todos. Não precisa você fazer parte daquele grupo para você comprar essa briga e defender os direitos daquelas pessoas. É isso mesmo. Está certíssima. Porque daí é o que eu falo para você, né? Na luta, você se lembra lá na vigília, quando iam aquelas tribos indígenas? Você se lembra? Lembro. Então, muitas vezes eu conversei, e o MST, ele caminha junto com os povos indígenas, né? Ele caminha junto. E a gente viu, e eu pude participar de conversas onde isso daí ficou muito claro, tanto na teoria quanto na prática. Então, a gente precisa mesmo estreitar laços. A gente só defende quem a gente conhece, e a gente só se conhece conversando, né? Porque é conversando que o outro vai trazer a realidade dele para cá. Uma coisa muito importante da gente ter nesse canal é a gente aventar para coisas que acontecem com as mulheres e que elas ainda não sabem. Por exemplo, olha só, existe na seara do direito civil, né, das lesões, das violências contra a mulher, a violência patrimonial. Né? Eu sou estudante de direito e eu tenho conhecimento algum que eu vou dividir, inclusive sobre contra a violência patrimonial, né? Aonde que a vítima vai falar para a advogada dela procurar as provas. A gente pode dar várias dicas. Lá em Curitiba, eu conheci um senhor da UNB e ele formou um grupo que muita gente conhece, tem vídeos no YouTube, chama O Direito Achado nas Ruas. Porque eu não posso orientar ninguém, não faço falsidade ideológica. Mas o conhecimento que eu obtive pagando a faculdade é meu. E eu divido com quem eu quiser. Então, tem muita mulher por aí deixando o companheiro, a família, lesar o patrimônio dela. Ela fica sem nada, quando ela poderia estar vivendo uma vida muito diferente. Tá bom? A gente pode até convidar mesmo a doutora, como é o nome dela mesmo? Ivete. A doutora Ivete, ou outras também que são combativas nesse sentido, que tem uma visão moderna. Eu tenho uma professora amiga na UFSC, a Dani Bornin, tem a Graziele Brangenstone também, tudo aí de Santa Catarina. Essa Graziele, ela faz parte de um núcleo feminista que chama Lilith dentro da universidade, então elas fazem muitas pesquisas, também uma pessoa interessante da gente trazer,
Porque na prática, Elaine, a gente vive debaixo de um ordenamento jurídico. E se a gente for lesada, a gente precisa estar conversando, quem sabe já passou vítimas de agressão, né? Tem vários tipos de agressões que acontecem por aí. Trazer essas pessoas para dividir a história e para descobrir como é que elas se viraram. Porque, na verdade, como é que elas se viraram mesmo? E em que pé está o processo delas, a vida delas, como é que elas ressignificaram isso, né? A gente vê a mãe desse menino que caiu aí no prédio, né? Ela vai ter que ressignificar a vida dela. Ela não vai poder mudar o que aconteceu. Ela não vai poder mudar o que aconteceu, né? Dificilmente, eu te falo, dificilmente a gente vai ver essa mulher branca, né? Escravocrata, penalizada com uma cadeia. Isso dificilmente vai acontecer no Brasil, né? Infelizmente, se você olhar o sobrenome dela, você vai ver, é Corte Real. Dificilmente vai acontecer alguma coisa. Porque também, Manu, ali é um crime de responsabilidade, né? É um homicídio doloso, porque, na verdade, ela só apertou o botão para o menino subir, ela não programou também que ele fosse cair. Então, ela foi má, ela foi cruel. Uma das coisas que até a gente conversou, né? Assassina, como as pessoas falam, eu realmente não concordo. Assassina é quando alguém mata ou planeja que alguém morra. O caso dela ali, ela foi cruel, ela foi má, porque ela colocou o menino dentro de um elevador, apertou para o menino ficar sozinho. Então, é de uma maldade, de uma frieza, sabe? Lógico, eu acho muito difícil ela ter programado que esse menino ia chegar no 9º andar e ia cair. Não, eu acho que ela não pensou isso. Mas isso não isenta ela da responsabilidade do que ela fez, sabe? É complicado. Diga-me. Acho que nesse ponto a gente discorda, né? Então, eu não sou uma pessoa legalista, né, Elaine? Eu não sou uma pessoa legalista. Eu já te disse isso em outro momento. Então, assim, quando eu vejo a lei é feita por quem? A lei é feita por quem está no poder. Quem é que está no poder no Brasil? São as oligarquias familiares que estão aí desde que o Brasil é Brasil, não é verdade? Foi assim? Verdade. O patrimônio vai sendo se formado assim, né? Na expropriação das terras, isso vai se formando um patrimônio. Junto com o patrimônio vem o poder, né? Então, olha só existem, a meu ver, tá? Essa é a minha opinião, só existem 2 jeitos de se cometer crime no Brasil. Um é por ação, eu vou lá e faço. A outra maneira é por omissão, eu deixo de fazer alguma coisa. Mas acontece que no caso dela, a meu ver, quando ela aperta aquele botão, ela garante que pode acontecer alguma coisa com essa criança. Ela foi a autora direta? Ela não foi. Não foi. Então, mas ela garantiu que pudesse ter acontecido alguma coisa com esse Então, é um crime de responsabilidade. Ela tá da culpa, né? Ela vai ser culpada. Ela provavelmente não vai virar um homicídio doloso. Ela não teve a intenção de matar. Mas isso daí, Elaine, é um negócio muito grave. Sim. É muito grave. É como eu falei, não isenta ela da maldade. Talvez ela não tivesse a intenção de matar. Tipo assim, mas vou apertar aqui para o menino se ferrar. Mas só não vai ser condenada. Só na regra do nosso jogo não vai ver assim. Entendeu? Mas para mim ela matou. Para mim ela foi responsável pelo que aconteceu. Sim, para mim ela responsável. E mais ainda, né? Ela foi cruel, ela foi. Só que uma coisa me chamou muito a atenção foi o que a mãe falou. Ela fez. Se isso tivesse acontecido com o filho dela, eu estaria presa. Com certeza. E seria responsabilizada. Se ao invés de ser meu filho, fosse o filho da patroa, minha cara estaria no jornal e eu seria responsabilizada. E aí eles iam usar isso que eu estou falando para você, que ela garantiu que a criança caísse lá de cima. Se fosse ela no lugar da patroa, a história ia ser assim. Quando a empregada apertou o botão do elevador, ela garantiu que o menino ia cair de lá de cima. Porque se você não impediu, você garantiu que pudesse acontecer. Então, é isso que eu falo para você. Nós que somos povão, temos que começar a olhar o direito
dos nossos olhos, com os nossos olhos. Com os nossos olhos. Porque até lá o direito para eles, quando você fala jurisprudência, fala do juiz, do poder do juiz, a regra é uma só, mas cada juiz pensa de um jeito. Se cada juiz pensa de um jeito, a gente tem que começar a pensar também sobre o que aquela lei fala. Tem que as pessoas trazerem mais essas coisas para perto da gente, entende? E esse é o problema também da gente ter juristas mais homens do que mulheres. A gente tem que botar mulheres para legislar, fazer lei, também como juiz, porque assim, a gente está tendo a reforma da Previdência aí, que está igualando homens e mulheres. Quem está fazendo essa reforma da Previdência? São mulheres? Não, são homens. São homens que não estão no nosso lugar para saber que a mulher tem 3 turnos de trabalho. Tem 3 turnos de trabalho. Trabalha manhã, tarde e noite em casa. Né? Porque ainda na nossa sociedade machista, ainda é a mulher que tem que cuidar da casa, ainda é responsabilidade da mulher cuidar do filho, é responsabilidade da mulher fazer comida para o marido. Então, eles querem dizer que não. Vamos igualar. Lógico, vamos igualar as idades de homens e mulheres, desde que os homens também tenham as mesmas responsabilidades que as mulheres. Não dá para comparar. Não dá para comparar nada. Não dá para comparar. Eu falo agora, Manu, eles estão fazendo aqui em Santa Catarina umas regulamentações para professores, né? Essas aulas online aí. Eles estão dizendo que a gente, professor, está de boa em casa, né? Estou em casa, estou de boa. Caracas! Gente, eu não tenho filho e eu estou me vendo doida em casa. Porque, assim, quando você está em casa, teu trabalho triplica, porque você bagunça mais, você tem que cozinhar, você tem as responsabilidades da casa e olha, eu não tenho filho, e eu tenho o Santi para me ajudar. E eu estou me vendo doida para dar conta de todas essas pressões de diário online, exercício, aula. Enquanto a mulher que tem filho, cara, ela está tendo essas mesmas obrigações que eu tenho, que está ficando doida em casa, porque tem que fazer aula, tem que fazer diário, tem que dar aula, tem que fazer exercício, e ainda tem os filhos em casa. Então, esses caras que estão fazendo essas leis aí, porque aqui essas regulamentações estão vindo de homens, eles não pensam isso. Não pensam que em casa a mulher trabalha muito, cara. Então, assim, a gente tem que discutir isso, não é mimimi, a gente tem que bater em cima cada vez que alguém falar merda do nosso lado, porque tudo que a gente fala não é mimimi. Eu vou te dizer uma coisa, Manu, uma pessoa muito próxima minha, muito próxima minha. Ai, meu Deus, não vou dizer o nome, não. Eu estava assistindo televisão, estava lá em Recife com a família, assistindo televisão, aí essa pessoa chegou para mim e disse assim, a gente assistindo jornal. Aí ela disse assim, oi, Elaine, você sabe por que existem mais jornalistas mulheres agora? Dá uma olhada na Globo. A maioria são mulheres. Sabe por quê? Eu disse, por quê, querido? Porque as mulheres são mais fáceis de manipular. Então, pode ver, as mulheres são apresentadoras porque elas são fáceis de manipular. Gente, me deu um choque, eu fiz, querido, não é por isso não. Não, mas a Globo aqui, ó, mente, a Globo, ela divulga notícias erradas, e a mulher, ela é muito mais fácil de ser manipulada, por isso, ó, que quase não tem homem, porque homem não aceita isso. Aí eu fiz, meu querido, não é por isso não, é porque pelo marketing, propaganda, do que homem, por isso que realmente a Globo encheu de mulher apresentadora, mas é por uma questão de passar mais credibilidade do que os homens, isso é feito em pesquisa. Mas olha a mentalidade, que a mulher é manipulável, a mulher é mais fácil, sabe? Não. Então, a gente, quando escutar isso do lado, tem que bater mesmo, tem que falar, tem que rebater, porque senão esse discurso se replica. Então, eu sou muito chata nesse sentido, sabe? Falou besteira do meu lado, eu dou para o lado. Pode ser. A mulher é muito valorizada pelo mercado, muito. Olha, eu fui muito tempo vendedora. E assim, na propaganda, por 2 motivos, por 2 vezes eu fui contratada porque eu era mulher. Porque
Porque sabe por quê? Porque hoje, como o mundo, né? Agora já mudou um pouco isso, né? Mas como o mundo está muito violento, as pessoas costumam pensar que a mulher não vai assaltar, que a mulher não vai fazer uma abordagem violenta. Então, Mas deixa eles eu fazer uma ressalva aí, minha mulher. amiga. Hã? Mas não em cargos de chefia. Deixa eu fazer uma ressalva. Não Normalmente em não em cargos cargos de de chefia, chefia. né? Eu estou falando que a gente também é usada porque a gente é mulher em favor do capital, Sim. né? Como ferramenta. Como ferramenta, não como valorização da nossa mão de obra, jamais, né? Porque nos cargos de chefia a gente não está, lógico, não é verdade? As mulheres, elas têm que, não têm que nada, elas podem fazer o que elas quiserem, sabe? Podem fazer Eu o só que elas acho que a quiserem. mulher tem que fazer uma coisa: abrir a boca, falar, não pode As ficar mulheres calada. têm que se juntar com outras mulheres. As mulheres têm que se juntar com outras mulheres, porque as dores são as mesmas, elas conversam, elas se afinam, entendeu? Essa coisa que o capital quer, que você tenha núcleos pequenos e aí sempre precisando, gera uma demanda enorme, geladeira, mais um fogão, mais não sei o quê. Não é todo mundo junto, é uma geladeira só, é um fogão só, a casa está sempre limpa, tem sempre comida pronta, é uma delícia. Lógico, a gente tem um namorado, mas o namorado é na casa dele, a gente aqui em casa. Né? Você não vê a Michelle? Amiga, chegamos a uma hora, né? A gente sempre Chegamos a uma hora. Que E está pena. lançado o projeto Mulher Maior, né? A gente falou aqui quais são os nossos objetivos, os nossos ideais dentro desse projeto, e a gente espera, assim, contribuir muito para essas discussões e, principalmente, né, fazer com que as mulheres reflitam mais. Porque quando a gente fala aqui, a intenção não é que as pessoas que estão do outro lado, elas aceitem o que a gente está falando. Não. Mas que elas pensem, reflitam sobre o que está sendo colocado e tomem suas decisões. Porque, assim, quando a gente fala que a mulher não é feita para casar e ter filhos, a gente não quer dizer que a mulher não possa fazer isso. A gente está dizendo que a mulher é feita para qualquer coisa. Se ela quiser casar, ter filhos, ser dona de casa e cuidar do marido, pode, mas desde que ela queira, que não seja forçada pela sociedade. Mas se ela não quiser ser solteira o resto da vida, curtir a vida, transar com quem ela quiser e não ter filho, o problema é dela também. Então a gente tem que abrir espaço para a gente discutir essas concepções e fazer as pessoas, principalmente as mulheres, pensarem. Porque o que acontece são violências psicológicas, a gente é forçado a aceitar realidades que não são nossas e a gente não precisa passar por isso. Manu, considerações finais, amor. É isso mesmo, né? E mais uma vez, eu gostaria de parabenizar você por criar esse espaço, agradecer seu convite para poder estar nessa caminhada junto com você e com todas as mulheres que vierem a engrossar nossas fileiras na luta de classe. Que a mulher tem que procurar conhecer ela mesma, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Conhecer o meio em que ela vive, se potencializar como sujeito social e protagonizar sua vida para que a gente possa, então, dividir esse momento, não é verdade? Cada uma fazendo a sua parte, se conhecendo e abrindo a linda boquinha para falar, não é verdade? Que não cai nem um pedaço de quem abre a boquinha para falar. Abre a boquinha e conta o que você faz. Um beijo grande. E agora? Não dá para ouvir nada. Fui eu que desliguei meu microfone. Então, eu coloquei o link, viu, o pessoal que está assistindo? O link para vir aqui para a live aí nos comentários. Clica e vem aqui falar com a gente. Vamos lá, Rosana. Rosana falou, projeto extremamente necessário, parabéns às idealizadoras. Boa, Rosana, clica aí, vem cá. Vem falar com nós. Quem mais está aí? Marcelo? Marcelo, está aí? Que boa ideia, Elaine. O pessoal que está aí nos comentários, eu joguei o link para vir aqui para a live. Alguém vai querer vir para cá conversar com a gente? Rosana, amor, clica aí, vem cá.
O pessoal, para entrar na live é super tranquilo. É só você ter o celular ou o notebook, né? É só clicar no link e ele vai regularizar aí áudio e vídeo. Ninguém quer vir conversar com a gente. Não, ninguém quer. Não tem problema. No A começo gente é quer. assim mesmo. Elaine, Então, deixa tá. eu te contar então uma boa notícia Opa! de mulher para mulher, né? Hoje eu deixei um comentário num grupo aqui num bairro do lado. Estou cansada de correr atrás das pessoas para fazer horta, né? Eu acho que as pessoas também têm que se movimentar um pouco, não é verdade? Sim. Então, eu deixei lá um comentário num bairro aqui do lado, que tem um conjunto de casas populares, e aí eles iam ganhar muito lá com um corredor de hortas sintrópicas, e estava vendo algum interesse. Então, quando tiver interesse, também vou te avisar. Vou tirar umas fotos, vou fazer uma filmagem de como está antes, e depois o desenrolar disso, para a gente ver como é que valoriza a área, como é que as pessoas se transformam, como é que as pessoas começam a ganhar espaço de fala ao contar daquilo que elas aprendem e praticam. É muito legal educar os outros através do plantio. A educação política através do plantio é algo maravilhosamente efetivo. Muito legal o projeto, muito boa essa ideia, é bom mesmo. Então, assim, a gente vai encerrar o trabalho hoje, mas amanhã, de 8 horas, 8, viu, Manu? A gente 8 está começando às 7, são 8 horas agora, porque, assim, amanhã a gente vai ter como convidado o Nicolás Felipe Massot, que é um jornalista argentino, ele vai estar participando com a gente das lives do sábado, fazendo análise internacional dos principais acontecimentos internacionais e principalmente fazendo esse link com os acontecimentos do Brasil. É muito legal, a gente está ficando muito chique, a gente está ficando internacional e os nossos trabalhos estão indo para a presença internacional, que é esse conglomerado jornalístico. Então, assim, amanhã às 8 horas a gente vai estar fazendo a análise da semana, dos principais acontecimentos da semana. Quarta-feira vai ter um debate muito, muito legal aqui no canal, que é com o Candeeiro do Paraná e a Odalita Alves, do Recife, de Pernambuco, onde a gente vai falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre esse movimento, essa violência contra a população negra que está chamando tanta atenção. Então, a gente está questionando, por que só agora, né, Manu? Por que essa violência que acontece há tantos e tantos e tantos anos está chocando as pessoas só agora, né? Que é o caso do George lá nos Estados Unidos, é o caso do João aqui no Brasil, que é uma coisa boa, mas me incomoda ver que isso está acontecendo só agora, não é isso? Quer falar alguma coisa? E vai ser muito bom. Eu conheço o Candeeiro, né? Conheci o Candeeiro lá em Curitiba. O Candeeiro é uma pessoa maravilhosa, né? Bem envolvido aí na luta. E acho que vai ser espetacular mesmo. Eu vou assistir. E a gente tem que realmente encarar de vez que a escravidão nunca acabou no Brasil, sabe, Elaine? Essa coisa estrutural, né? Passar a história limpa, como a doutora Ivete falou, em relação à ditadura, também em relação a isso. E é isso, mais uma vez, né? O controle social do Estado, que antes era escravidão, agora é racismo, porque eles não querem que aqueles que eles julgam inferiores ocupem espaços de poder, como acontece com a gente que é mulher. Ocupa espaço de poder, tem espaço de fala, né? Então a gente tem que combater isso mesmo. Parabéns para você pelo Candeeiro, né? Pelo nosso. E Odalita. Odalita é uma mulher forte do movimento negro, ela é escritora, ela é poetisa, e ela está ali na linha de frente, e ela vai conseguir explicar um pouco para a gente o que está acontecendo com o planeta, né? Eles vão explicar um pouco que fenômeno é esse, porque para mim está sendo um fenômeno. A gente que participa há tantos e tantos anos junto com o movimento negro sobre a luta por respeito, por espaço, pela tolerância religiosa, de repente, me parece que o mundo inteiro acordou. Tomara que não seja um fenômeno passageiro, tomara que a partir desse momento que seja um marco para que a partir de agora as pessoas observem mais a realidade da comunidade negra. É isso. Então amanhã, estamos juntas, 8 horas.
Tá bom? Então, o pessoal que participou, beijo. Rosana, que pena que não conseguiu entrar, mas você está convidada a participar com a gente na próxima live também, viu? Rosana, entre em contato comigo aí. Eu vou deixar meu telefone aqui, que aí você entra em contato para na próxima live você vir participar com a gente. Tá bom? Então tá. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.